Queremos agradecer a cada irmão que está presente nessa noite. Em especial, estou vendo aí o rosto de alguns que nos visitam, alguns que já vieram 1, 2, 3 vezes. A casa também é de vocês. Quer dizer que é uma grande alegria em tê-los conosco. É interessante que o Senhor me deu um texto que está lá em Mateus, capítulo 27. E eu gosto de ministrar nessa casa, não só porque é a casa que Deus permitiu que nós fizéssemos parte, mas que nós vimos que nós estamos andando no mesmo espírito. É interessante que o pastor Eric falou sobre a cruz, e o texto que nós vamos ler é exatamente um texto que fala sobre a cruz, amém? Então eu gostaria de convidar o amado irmão a abrir no livro de Mateus, no capítulo 27, Mateus capítulo 27, a partir do versículo 22 ao 35. Amém? Obrigado, irmão. Deus abençoe. Todos encontraram? Amém? Diz assim, Mateus 27, a partir do 22. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucificam-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucificam-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Então Pilatos soltou a Barrabás, mandou soltar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinho e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe suas próprias roupas, então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram suas roupas e tiraram-lhe sortes. Amém? Pai, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor. Ó Pai, pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, como foi ministrado aqui durante o louvor, Senhor. Sabemos, Senhor, que é um ano de tratar, ó Pai, um ano que tu queres tratar em especial com cada vida, Senhor. E sabemos, Senhor, que o tratar, Senhor, é muitas vezes o chacoalhar, muitas vezes, Senhor, fazer a separação entre o certo e o errado, Senhor, entre aquilo que é nosso e aquilo que é do Senhor, ó Pai. Mas sabemos, Senhor, que como homens, Senhor, dependemos da Tua misericórdia, dependemos da Tua graça, ó Pai. Em especial neste momento agora, Senhor, em que estaremos falando da Tua palavra, Senhor, eu quero repreender todo o espírito de retaliação, todo o espírito de confronto, ó Pai, que vem com um levante, Senhor, sobre a igreja, tentando, Senhor, criar barreiras para que a sua igreja seja edificada, para que a sua igreja seja abençoada, Senhor. Quero colocar agora cada mente, Senhor, diante do Teu altar, Senhor, decretar sobre cada vida aqui a Tua
vitória, a tua bênção, ó Pai. Pai, ministra também aqueles que porventura não puderam estar aqui, Senhor, seja por motivo de enfermidade, seja por um motivo como aqui foi relatado, Senhor, que tu possa guardar também essas vidas, Senhor, fortalecendo essas vidas ali onde eles estão, Senhor, recebendo, Senhor, a tua graça também ali, ó Pai. Pai, nós colocamos esta palavra diante do teu altar, ó Pai, para que não seja eu, Senhor, mas a autoridade e poder que vem do teu Espírito sobre nós, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém? Amém. Quando nos deparamos com um texto como esse, nós vemos algo interessante. Vemos falar daquele que é nosso mestre, vemos falar de Jesus. E quando vimos falar de Jesus, descobrimos que Jesus também passou por dores. E quando se fala de dores, a primeira coisa que nós pensamos é: puxa vida, será que é necessário? Ou quando muitas vezes nós falamos aquilo que Jesus falou ali, quando estando perto da cruz: Deus me livra deste cálice. Mas se porventura nós não podemos nos livrar de determinados cálices, a primeira questão que nós levantamos é: Senhor, como eu gostaria de ter um poder, de poder pegar todas as experiências que eu tive e guardar somente aquilo que foi bom. Mas a verdade é que nós, como homens, muitas vezes em nossas experiências, carregamos junto com elas não só aquilo que valia, mas muitas vezes traumas, muitas vezes decepções, muitas vezes tristezas, muitas vezes questionamentos. Mas é interessante que quando nós olhamos para Jesus, a primeira noção que nós temos é que Jesus passou por coisas ainda maiores do que nós, porque diz a palavra de Deus que ele foi provado em tudo. Mas é interessante que ele não carregou traumas. Opa, se nós fizermos uma análise e perguntarmos: espera aí, Jesus não carregou traumas? Não. Porque a primeira coisa que quando Jesus estando ali na cruz, ou talvez ressuscitando, poderia fazer é dizer: Pai, agora chegou o momento do acerto, e eu preciso falar algumas coisas com o Senhor, e eu preciso, Pai, mencionar que eu escolhi 12 homens, e sabe, esses homens falharam comigo. Olha, eu dei atenção para eles durante 3 anos e meio, eu ensinei a cada um deles a viver na tua presença, eu fiz cada um entender o que era na tua presença, mas Pai, no final da história, o que aconteceu foi que um deles, que andava juntinho comigo, me negou. E sabe de uma coisa, Pai? Ele não só me negou, mas eu já tinha notificado ele que ele poderia passar por essa situação. Talvez Jesus ainda poderia ter virado e falado: olha, Pai, aquele que colocava a mão em meu prato, aquele que estava junto comigo, aquele a qual nós confiávamos, me traiu com moedas. Pai, eu fui vendido. Pai, eu fui tratado como objeto, porque pessoas não são compradas ou vendidas, mas o que se compra e o que se vende são objetos. Mas a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus não diz que Jesus chegou perante o Pai e cobrou algo do Pai, mas a palavra de Deus diz que Jesus, estando na cruz, as suas últimas, entre as últimas palavras que ele menciona, ele fala: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Nós vemos então um caráter de Cristo como um caráter de que alguém que foi trabalhado por Deus, mas que não permitiu que os traumas fizessem parte de sua vida.
E isso talvez para nós é algo quase como que soa a impossível, quase como algo que diz, olha, só no mundo dos sonhos. Porque nós como homens muitas vezes passamos por experiências e essas experiências nos marcam, e muitas vezes nos marcam de uma tal forma que às vezes dizemos, Deus, isso me alterou na maneira como eu me vejo. Deus, é como se todas essas experiências viessem sobre a minha vida e tivessem causado uma marca tão grande que eu não me vejo mais como antes. Quando essa visão se altera para o bem, muito que bom, isso é bom. Quando nós começamos a nos compreender em quem somos diante de Deus, isso é ótimo. Mas muitas vezes a luta nos faz olhar para nós como alguém que recebeu uma etiqueta, como alguém que recebeu uma palavra ou algo que nos marca de uma tal forma, dizendo, olha, você é essa pessoa, você é essa pessoa que foi gerado neste trauma, você é uma pessoa insegura, você é uma pessoa XYZ. E quantas vezes durante nossas vidas nós carregamos as experiências que levamos, mas não da forma como Jesus muitas vezes olha, da maneira positiva em que Deus nos vê, mas muitas vezes optamos por carregar a parte negativa. Muitas vezes optamos por dizer, olha, puxa vida, sabe, a minha vida foi péssima, porque eu fui rejeitado no nascimento. Olha, minha vida foi péssima, porque eu nunca conheci meu pai. A minha vida foi péssima, porque meus pais nunca tiveram condição de me dar um estudo. E quantas vezes recebemos essa etiqueta e vivemos como se essa etiqueta estivesse falando uma verdade sobre as nossas vidas. Olha quem eu sou. Olha, eu sou o órfão, porque meu pai e minha mãe me rejeitaram. Olha quem eu sou. Olha, eu sou a pessoa que não sabe fazer nada direito, porque tudo que eu ponho a mão, nada dá certo. Olha quem eu sou a ovelha negra da família, porque a vida inteira, todos os problemas que a minha família enfrentava, e tinha parcela da minha mão nessa história. E as pessoas não se percebem, e às vezes se convertem, e às vezes começam a ter experiências com Deus, mas têm uma dificuldade em trabalhar nesses traumas que foram gerados durante experiências de vida. Então o Senhor vem nesta noite a fazer uma reflexão conosco, para que nós possamos compreender que nós temos que nos ver como Deus nos vê. Possivelmente todo mundo aqui, principalmente os casados, quando às vezes vai sair, põe uma vestimenta, pergunta para o seu cônjuge, dizendo assim, olha, como eu estou? Estou bem? Como é que está esse terno? Como é que está esta camiseta? As mulheres, como é que está esse vestido? Como é que está a maquiagem? E às vezes o marido ou a esposa ou vai ser extremamente sincero, ou vai julgar no meio termo, olha, tá bom, mas poderia fazer alguma coisinha assim, para não magoar. Mas a verdade é que esse olhar é o olhar de uma pessoa. Mas às vezes nós vestimos os traumas e olhamos diante do espelho, ou mesmo permitimos que as pessoas venham até nós e digam, você é esse trauma que você vestiu. E às vezes é difícil até servir a Deus, porque dizemos, Deus, eu nunca vou poder te servir. Deus, eu nunca vou ser digno de te servir. Deus, eu nunca vou me acertar nesta área. E talvez você ache que para Jesus era muito fácil, mas a verdade, o segredo de Jesus é que Jesus não escolheu depositar o seu coração em coisas passageiras. Jesus depositou em seu coração no que? Naquilo que era eterno. Jesus depositava seu coração na paz de Deus, não na paz dos homens. E é interessante que quando nós olhamos
e aprendemos e entendemos que quando nós depositamos o nosso coração naquilo que é eterno, todas as coisas à nossa volta podem mudar, mas nosso coração continua tranquilo, porque o nosso coração não fica dependente de situações, mas o nosso coração está depositado naquilo que é eterno. Eric, como assim? Por exemplo, se eu falasse para você que por causa que você se converteu, nunca mais você passaria por uma luta, nunca mais você passaria por um problema, eu estaria mentindo. Eu estaria conversa fora, porque de fato, tanto eu quanto você, durante toda a nossa vida, vamos passar por experiências, sejam elas positivas, sejam elas experiências que nos causem algo como um constrangimento. Mas a verdade é que nesta hora, o que fará a diferença é aonde está descansado o meu coração. Olha, pode vir alguém e dizer: olha, eu estou passando por uma situação de desemprego. Certamente isso é algo que constrange, mas a realidade é que o que fará a diferença na vida dessa pessoa é aonde está descansado o seu coração. Se o seu coração estiver descansado no seu diploma, nos seus estudos, ele vai gerar preocupações, e aquela mente vai devagar, e vai ver que o diploma e tantas outras coisas não são solução. Mas se o seu coração estiver depositado em Deus, e realmente estiver depositado em Deus, ele sabe que ainda que em meio à luta, ele fala: Deus, tu sabes o motivo. Desemprego é bom? Não é bom, mas tu sabes as razões, tu sabes o porquê desse momento, e tu sabes o que tu me ensinarás por meio destas coisas. E talvez você diga assim: mas Eric, essas coisas acontecem só comigo, acontecem só com os irmãos do nosso tempo? Não. A palavra em Êxodos capítulo 3 diz que uma situação interessante: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Sabe quem era Moisés até aquela altura? Um homem como eu e você. E talvez você diga: não, mas Moisés era diferente, ele teve tudo do bom e do melhor. Amado, entenda que Moisés foi alguém que foi tirado da convivência da sua casa logo no princípio da sua vida, foi colocado ali num cesto para que ele pudesse fugir da morte, e fugindo da morte então vai parar na casa ali de Faraó. E é interessante que a palavra de Deus diz que a sua mãe, como que de uma forma milagrosa de Deus, começa a ter acesso a essa criança. E eu imagino que de alguma forma ela começa a conversar com essa criança, a dar a direção para essa criança. Mas eu imagino o coração de Moisés, que começa então a crescer e ter uma sensação: puxa vida, mas eu sou egípcio ou eu sou hebreu? Como é que é a história? Eu tive que deixar minha mãe e meus pais, largando tudo o que existia. E não só isso, você imagina ele crescendo ali dentro daquele lugar, e ele sabendo que aquele povo que era confrontado, aquele povo que vivia como escravo, era o seu povo.
a sua família. E eu fico imaginando que nessa experiência, a Bíblia não relata detalhes, mas talvez a mente dele ali entrava num conflito, porque até aquele instante ele não sabia que ele ia ser o libertador. Mas talvez o conflito que pudesse acontecer em seu coração é: puxa vida, eu sou hebreu e não posso fazer nada pelos meus. Como fica o coração de Moisés quando ele tem que sair daquele lugar e ir para o deserto sem saber o que ia acontecer? Como fica o coração de Moisés que vai trabalhar com seu sogro? Mas a palavra de Deus diz que num determinado instante aparece uma sarça ardente. Você já teve curiosidade de saber como é a sarça? Talvez a primeira impressão que você possa ter da sarça é que deveria ser uma árvore ou uma planta muito bonita, talvez de uma madeira muito bem trabalhada. Mas quando você vai estudar a sarça, no significado hebraico, você descobre que a sarça era uma planta que tinha espinhos. Opa! Deus aparece com seu fogo no meio de uma planta com espinhos. Curiosamente, Jesus demonstrou a sua glória na cruz, e sobre a sua cabeça estavam uns espinhos, a coroa de espinho. E será que tudo isso é um simbolismo simplesmente? Não, é Deus falando que sua glória muitas vezes se manifesta no meio do espinho, no meio dos desafios, no meio das experiências. Mas a verdade que vai fazer a real diferença neste momento é como você está vendo essa sarça ardente. Você poderia simplesmente olhar para essa sarça ardente e falar: espera aí, eu não quero nem saber disso, porque veja, tem um fogo, eu não sei o que significa este fogo, e tem espinho também. E eu posso pensar que fogo queima, e eu posso pensar que espinho fere. Mas na visão de Deus não. Na visão de Deus, fogo carrega glória e espinhos trazem experiências que transformam vidas. Deus, como eu olho as experiências que eu tenho em Ti, Deus, está muito difícil. E como eu iniciei esse culto, talvez você como eu muitas vezes pode olhar para o que estamos vendo e nos surpreendendo, dizendo: Deus, as coisas estão entrando num rumo complicado. Eu relatei aqui, e a Paula também relatou ali no grupo do Ministério Chama, que no próximo domingo vai acontecer um acontecimento que significa a marcha para Satanás. Eu achei que ia ficar só na história esse papo aí. Falei: não, acho que é uma brincadeira, eles não vão fazer uma brincadeira, aliás, de muito mau gosto, mas eles não vão chegar ao cúmulo. Pois eles vão fazer no domingo que vem, na cidade de São Paulo, esta marcha. Nós vemos então diversas outras situações em que nós dizemos: Deus, o mundo está de cabeça para baixo e de pernas para o ar. Mas Deus nos chama e diz: olha, em toda experiência, o que vai fazer diferença é como você olha para a experiência. Talvez você diga: mas Eric, não é fácil, Eric, é muito complicado. Mas a palavra de Deus nos manda e nos ensina que todos aqueles homens que passaram por experiências, eles em algum momento tiveram que olhar para Deus e dizer: Deus, eu quero me entender como o Senhor me entende. Sabe o que Moisés faz quando Deus o chama? Você pensa que Moisés chegou lá e diz: não, Deus, maravilha, quando é que é o dia que eu vou lá?
A primeira coisa que acontece com Moisés, ele meio que dá um passo, simbolicamente para trás e diz: mas Deus, eu não sei falar direito. E alguns estudiosos aí dizem que ele quis dizer que ele era gago ou algo do tipo. Mas certamente na vida dele existiam experiências que marcaram ele para que ele naquele momento tivesse aquela atitude. Experiências que talvez alguém virou para ele dizendo: olha, você aqui no Egito, você pode viver na casa de Faraó, mas você nunca será um egípcio. Afinal, você é alguém pegado no rio. Moisés, a verdade é o seguinte: aqui você nunca vai ser rei, porque você é alguém simplesmente que foi pegado do povo que é escravo. Moisés, você está entre nós, mas de fato você carrega a escravidão. E aqui são, claro, que suposições, só para que você trabalhe a ideia de que a Bíblia às vezes não relata certas coisas, mas é óbvio que todos nós, até mesmo os homens de Deus, têm experiências, e que às vezes a Bíblia não dá os mínimos detalhes, mas que experiências que marcam. E talvez na vida de Moisés fizesse que naquele instante ele falasse: Deus, eu tenho uma etiqueta, e a minha etiqueta é que os traumas foram tão profundos na minha vida que eu sou gago, que eu não sei falar, que eu não me acho digno de ir lá falar em teu nome. Mas a palavra de Deus diz que ele vê então essa sarça ardente, e Deus dá a ele um chamado: Moisés, você vai ter que passar por uma experiência. E Moisés, os espinhos, saiba de uma coisa, não são para te arrebentar, mas são para te fazer ver como eu te vejo, e não como você me vê. Sabe de uma coisa? A palavra de Deus nos ensina outras passagens, e diz que muitas vezes nós podemos olhar e falar: puxa vida, a vida desses homens da palavra de Deus deve ter sido muito fácil. Mas quando nós estudamos com mais calma, nós vemos que não foi fácil. A vida de nenhum deles foi fácil. Por exemplo, quando vemos a vida de Jacó. Jacó era conhecido por esse nome Jacó, mas nós já falamos aqui que Jacó simboliza então qual é o significado? Usurpador, enganador. Qual é a etiqueta que o mundo pôs na vida dele? Enganador, usurpador. E quando nós estudamos a história da vida de Jacó e da família de Jacó, qual a vida que até aquele instante ele estava levando? A vida da etiqueta da vida dele. Porque afinal, eu recebi um nome que já diz tudo isso. Afinal, eu aprendi na minha casa que para ganhar a bênção, não basta Deus ter prometido algo, eu vou ter que fazer algo com as minhas mãos para que essa bênção aconteça. Mas a palavra de Deus diz que quando ele tem um encontro com Deus, Deus muda o seu nome. Abraão, quando tem um encontro com Deus, Deus muda o seu nome. Sara, quando tem um encontro com Deus, Deus muda o seu nome. Era Sarai, vira Sara. Abrão vira Abraão. E por quê? Porque Deus estava dizendo: o mundo te enxerga de uma forma, mas eu te enxergo de outra. E toda a experiência que você tem em mim é para que você seja transformado pelo meu poder. Eu fico a imaginar então a própria vida de Jesus. A palavra de Deus diz que quando Jesus começa então a sair ali para pregar, a sair ali para operar os seus milagres, o questionamento das pessoas era: olha, ele não é o filho do carpinteiro? Não é ele o irmão de José? Não é ele
o irmão de Judas, não é ele o irmão de Tiago e tantos outros irmãos que ele possuía. Mas veja, o mundo tratava ele como uma etiqueta. A etiqueta é: você é um filho de carpinteiro, e carpinteiro será, e carpinteiro morrerá, e você não vai poder fazer nada mais que isso. E diferente da sociedade que nós vivemos hoje, era muito comum naquele tempo que os filhos acompanhassem a estrutura familiar, ou seja, filho de carpinteiro tinha grandes possibilidades de ser carpinteiro, filho de pescador tinha grandes possibilidades de ser pescador. Mas o mundo disse isso. O mundo deu essa etiqueta para Jesus, mas Deus não queria essa etiqueta. Deus olhava para Jesus de outra forma. Este é meu filho amado, em quem me compraz. O mundo, carpinteiro, mas Deus, tu és meu filho amado, em quem me compraz. É interessante que nós vemos então o próprio inimigo tentando confrontar Jesus e tentando dizer para ele que ele não era nada daquilo que Deus propunha. Afinal, Deus tinha falado: é meu filho amado. E o inimigo agora chega diante dele e fala: como é que é? Então, se você é tudo isso, vem aqui do alto do pináculo, do alto do templo, se lança lá e prova para nós que realmente você é isso que Deus diz que você é. Olha, se você é tudo isso, certamente a esta altura do campeonato você deve estar com fome. Mande que essas pedras se transformem em pão e prova realmente aquilo que tu és. Mas Jesus não fez nada disso, porque Jesus não se via como as etiquetas queriam que ele se visse. Jesus se via como o Pai o via. Desde o primeiro instante, Jesus sabia o propósito para qual ele veio. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que depois de Jesus resistir, Deus manda anjos para saciar as necessidades de Jesus. É interessante que quando nós ainda vamos um pouco mais a fundo e descobrimos a vida de um outro personagem muito interessante na palavra, o apóstolo Paulo, nós vemos em 2 Coríntios 12:8 que diz: Paulo disse que assim, deixa eu abrir aqui que eu não anotei o versículo. 2 Coríntios 12:8 diz da seguinte maneira: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Do que Paulo está falando aqui? Se você ler o cabeçalho, está falando do espinho na carne. Novamente, espinho. Em outras palavras, amado, não importa se era Paulo, se era Moisés, quem quer que fosse, vai em algum momento da sua vida não só se deparar com a cruz que precisa carregar, mas se deparar também com os espinhos que serão colocados sobre a sua cabeça. Mas Eric, que coisa terrível! Mas Eric, olha, se eu pudesse, eu não queria jamais esses espinhos. Mas é interessante que quando Jesus aparece para aqueles homens, logo que ele ressuscita, ele diz: olha, toca na minha chaga, toca aqui no meu lado. Mas eu não vi Jesus falando: toca nas cicatrizes dos meus espinhos. Nós não sabemos detalhe de como ficou o corpo exato de Jesus, mas possivelmente ele ainda carregue as suas chagas das mãos, da lateral, mas talvez toda a sua fronte seja perfeita, talvez como um simbolismo de dizendo: os espinhos não são para deixar traumas, mas para trazer experiências e edificam
que renovam e que te faz ver quem você é em Deus. A palavra de Deus diz lá em Jeremias que Deus tem vasos, mas vasos do que? De ouro, de prata? Não, fala de vasos de barro. Talvez você diga, mas o barro é tão frágil, mas o barro parece que não tem nada de nobre. Afinal, a etiqueta que o barro carrega, como o próprio nome fala, é barro. Talvez uma coisa tão comum que eu possa encontrar em qualquer lugar. E talvez a etiqueta que eu possa tirar dessa imagem do vaso de barro é: eu sou tão comum. Perante todos eu não tenho nada a apresentar. Mas Deus disse que Ele é quem trabalha o vaso, porque de fato a glória é dele. Quando você se entende quem você é em Deus, quem recebe essa glória é Deus. Ah, mas Eric, eu queria que fosse igual a minha vida, igual a vida de Paulo. Olha, quantas vezes começam a orar e dizer: Deus me usa como usa Paulo, Deus me usa como usa fulano de tal. Mas se coloque no lugar dele. Pensa que Paulo, para ter sido usado daquela forma, ele teve uma fase na vida dele que ele era conhecido como Saulo, e ele perseguia e matava os cristãos. E o primeiro confronto, quando ele se vê ali transformado por Deus, é que as pessoas puseram o pé atrás e falaram: opa, esse não é o perseguidor, esse não é aquele que nos persegue. E eu vou mais a fundo e fico imaginando se talvez alguém daqueles a qual Paulo pregava não tivesse algum parente que foi morto por ele. E imagina talvez o espinho na carne que seria para Paulo olhar e talvez dizer: Deus, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse ter feito uma outra história. Deus, o mundo muitas vezes quer me lançar etiquetas como querendo dizer: olha, eu era o perseguidor dos cristãos, olha, eu era alguém que matava os cristãos. Mas Deus olha para Paulo e não vê ele mais como um perseguidor de cristão. Deus olha para Paulo e não vê ele como alguém que matava os cristãos, mas olha para Paulo como um escolhido. E Paulo é preparado por Deus e durante anos ele fica afastado ali, recluso, estudando, tendo experiências com Deus, até que mais tarde ele começa a escrever suas cartas. E eu fico pensando o quanto Deus foi trabalhando na vida dele, dizendo: Paulo, agora eu preciso te ensinar quem aos meus olhos é você. E eu e você, amado, precisamos, numa experiência com Deus, começar a entender quem somos em Deus. Eric, olha, não dá, é muito difícil, as situações são muito difíceis. Olha, eu olho para o lado e não vejo saída. Olha, eu olho para mim mesmo e não vejo saída. Mas a palavra em Lucas 17, 28 a 30 diz: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Sabe o que essas pessoas faziam? Viviam de fato as etiquetas que lhe colocaram. Para que eu vim na terra? Como a maioria do mundo assim crê. Eu vim para crescer, para estudar, para trabalhar, para constituir bens e para depois ter filhos, casar e morrer. Mas isso é uma etiqueta, porque de fato
a principal missão minha e tua é que nós viemos na terra para viver aquilo que Deus tem conosco. Eric, é proibido trabalhar, é proibido casar? É óbvio que não, e Deus tem prazer em todas essas coisas. Mas a palavra de Deus diz que muitos se perderam porque não se entenderam em Deus. Eu fico imaginando ali naquele tempo de Noé, no tempo de Ló, talvez ali Deus dando aviso, Deus notificando, e eles, não, que conversa furada é essa? Que negócio é esse de construir a arca? Noé, 10 anos, construindo essa arca, 20 anos, opa, Noé, será que você não pensou bobagem não, Noé? Ô Noé, sabe qual é a sua idade quando você alega que Deus falou com você? 480 anos. Será que você já não estava meio desalinhado da cabeça? Moisés, passou 100 anos e se ainda construindo a arca e nada acontecendo. Mas a palavra de Deus diz que depois de 120 anos, Moisés estando com 600 anos, acontece exatamente aquilo que Deus falou. E talvez você esteja aí sofrendo conflitos, sofrendo muitas vezes espinhos, e muitos te dizendo: escuta, que papo é esse? Que conversa é esse de final dos tempos? Que conversa é essa de falar de arrebatamento? Que conversa é essa de falar de se consertar com Deus, de viver aquilo que Deus tem para ti? Puxa vida, eu sei muito bem quem você é. Eu sei da onde você veio, eu sei da casa que você veio, eu sei muito bem da sua capacidade, e ela não é muito grande não. E sabe de uma coisa? Eu lembro muito bem que você era uma ovelha negra, e eu lembro muito bem daquilo que você fazia nos relacionamentos que você teve. Eu lembro muito bem de como você foi na escola, eu lembro de como você era como aluno, como você foi como filho. E aquelas etiquetas muitas vezes nos marcam e quase que nos trazem uma sentença. Mas Deus vem e nos rompe com toda essa etiqueta e diz: eu quero que meu povo me encontre na sarça ardente. Eu fico pensando que muitas vezes nos perdemos em procurarmos saber em quem nós somos com a nossa própria visão, com o nosso próprio coração. E Deus diz: não cabe a você dizer quem você é, mas cabe a mim de dizer quem você é em mim. Qual a etiqueta que o mundo te pôs? Chato? Aquele fulano é muito chato. E encontro com ele, os papos dele é só papo de igreja. Que cara chato. Aquele fulano, aquela fulana é muito tímido. Eu não sei se a pessoa é tímida ou se a pessoa é metida mesmo, que não se mistura. Aquela fulana lá é uma sargentona, um sargentão. E aquele outro? E outro é um tagarela, só abre a boca para falar bobagem. Mas Deus resolve olhar para nós e dizer: não, eu tenho uma história para cada um de vocês. E sabe, amado, o ano de 2016 é um ano de tratar, e muito bem colocado pelo pastor aqui, é um ano que Deus tem bênçãos para aqueles que andarem em seu altar. Mas muitas vezes nós teremos que passar por um tratar para que nós possamos nos entender quem somos em Deus. Eu fico pensando e me lembro de alguns homens que passaram na história, e eu vi o testemunho de um deles,
e era um professor meu, e ele era ortodontista, e ele tinha uma certa fama ali na região de São Paulo. Mas ele dizia que na primeira aula que ele entra ali, na parte de ortodontia, aquele professor e mestre que olha para ele e fala: olha, eu vou te dar um conselho de amigo, muda a sua rota, vai fazer outra coisa, porque para odontologia você não tem dom nenhum, muito menos para ortodontia. E ele resolveu não aceitar a etiqueta que aquele homem lhe colocou, mas resolveu se dedicar a tal ponto que ele, então, já com uma idade mais avançada, começou a ministrar cursos, e o seu professor estava entre os seus alunos. Sabe o que é isso? E eu não falo isso para que o homem seja glorificado, eu não falo isso para que as pessoas recebam glória, mas sim para que Deus receba a glória. Se você conhecer a história de muitos homens que se passaram na terra, nadadores, boxeadores, homens, juízes, todos tiveram uma história muito parecida, receberam etiquetas. Um juiz que era um grande amigo meu na época de estudante, em qual fiz estágio com ele, ele falava que ele, por causa da timidez, sentava lá no fundo da sala. Mas ele dizia que era um confronto, porque toda vez que chegava um professor, olhava para o fundo da sala e dizia: esses são os alunos que vão ter futuro, do meio ali são aqueles que a gente não sabe o que vai dar, aqueles lá do fundão é os caras que não vão ser mais nada na vida. Porque é uma etiqueta que o mundo traz. Fulano sentou no fundão, ciclano sentou no fundão, é da bagunça, não vai dar nada. Mas ele é hoje um juiz, que futuramente eu creio que pela competência seja um desembargador. Mas por que não aceitou etiquetas? E sabe de uma coisa? Essas pessoas que eu te falei não têm uma experiência real ainda com Deus, mas você tem. Você é um chamado de Deus. É por isso que não aceite nada menos do que aquilo que Deus tem para você. Não aceite ficar na cadeira quando Deus diz: eu tenho uma obra em sua vida. Mas Deus, eu não tenho talento nenhum. Deus, eu não sei desenhar, eu não sei tocar. Deus, eu não sei cantar. Deus, eu não sei falar. Deus, eu não sei o que. Mas quem falou? Isso são etiquetas de homens, porque quem capacita é Deus. Por isso, amado, Deus nos chama hoje para que nós façamos um encontro com a sarça ardente. Eu quero te convidar a ficar de pé e convidar o ministério de louvor que esteja à frente. Como o pastor Eric Alves falou, nós chegamos num tempo em que não dá mais para ficar tardando. Olha, quem sabe daqui 10 anos, 15 anos, Deus quer nos usar. Mas Deus quer principalmente te fazer compreender quem você é nele. Eu não conheço todas as histórias aqui, e talvez a maioria eu conheça mais pelo culto. Eu não conheço o seu passado, eu não conheço o que foi lhe dito, eu não conheço quem foi seu pai e sua mãe, quem foi sua família, e o quanto todas essas pessoas ou essas experiências exerceram em você uma marca a ponto de você receber uma etiqueta. Mas Deus nessa noite quer te convidar a tomar uma posição. Deus, eu não quero mais as etiquetas dos homens, eu quero me ver como o Senhor me vê. Deus, eu quero nesta noite ter um encontro com a sarça ardente. Ah, mas Eric, a sarça tem espinhos. Mas Deus é aquele que permitiu que Jesus se deparasse com os espinhos, mas os espinhos não lhe causaram danos em seu espírito, em sua alma, porque ele era alguém
e andava diariamente com Deus. Deus quer te fortalecer desta forma. Deus quer fazer com que os espinhos sejam somente experiências que te levem a entendê-lo de uma forma mais completa, a entender quem você é nele, e não te trazendo traumas. Mas se porventura você diz nesta noite também: Eric, eu tenho muitos traumas, Eric, a minha vida foi marcada por traumas. Eu quero também te convidar nessa noite a dar esse passo à frente, a dizer: Deus, eu quero entregar todos esses traumas. Eu quero entregar até mesmo aquelas palavras que foram ditas por pessoas que hoje não estão mais aqui. Deus, eu quero ser quem Tu escolheu para mim. Deus, eu não quero ser nada menos e nada mais do que Tu escolhesses para mim. Deus, eu quero que a minha família seja nada menos e nada mais do que Tu escolhesses para ela. Deus, eu quero que meus amigos não sejam nada mais e nada menos do que Tu escolhesses para ela, e que eu possa ser este instrumento na vida de todas essas pessoas. Se você quer dizer isso, venha à frente enquanto o louvor é ministrado. Venha declarar essa verdade em nome de Jesus.